Declaro aberta a sessão especial comemorativa à Ordem Molé, instituída através da Lei número 8.637, 18 de março de 2008. Convido o deputado Janduí Carneiro, que já tem assento à mesa, também, juntamente comigo, autor da propositura da presente sessão. Convido o coronel José Medeiros Neto, representando o comando do 1º Grupamento de Engenharia, e o general Carlos Alberto Teixeira. Convido o senhor Murilo Cerqueira Dória, grande mestre estadual do Grande Conselho, Ordem de Molé. Convido o senhor Edinaldo Queiroga Filho, segundo grande mestre estadual adjunto, representante do grande capítulo do Estado da Paraíba. Convidamos o senhor Júlio Fontes, mestre conselheiro estadual do Grande Conselho da Ordem de Molé. Convidamos o senhor Ailton Elisário, grande orador da Grande Loja Maçônica da Paraíba. E ainda convidamos, querido amigo, senhor Sebastião Nascimento, presidente da Associação dos Maçons do Estado da Paraíba. Convido para que todos nós fiquemos de pé para ouvirmos a execução do hino nacional.
Convido o deputado Janduí Carneiro, primeiro secretário desta sessão, para a leitura do expediente em mesa. Requerimento número 211/2013, dos deputados Janduí Carneiro e Ranieri Paulino, solicitando a realização de uma sessão especial comemorativa à Ordem Demolê, instituída através da Lei 8.637, de 18 de março de 2008. Senhor presidente, há uma justificativa de ausência a esta sessão, a deputada Iraê Lucena. Com os meus cordiais cumprimentos, comunico aos novos deputados a minha impossibilidade em comparecer à sessão especial que pauta comemorar a Ordem Demolê, instituída através da Lei 8.637, de 18 de março de 2008, por me encontrar fora do Estado, em Brasília. A justificativa de ausência da deputada Iraê Lucena. Lidos os expedientes, senhor presidente. Convido o eminente deputado Janduí Carneiro, autor da propositura da presente sessão, para fazer o seu discurso que justifica a presente sessão solene. Senhor presidente, deputado Ranieri Paulino, também autor da presente sessão, juntamente com a minha pessoa, fico sensibilizado e feliz também pela iniciativa do deputado Ranieri Paulino. Senhores deputados, senhoras deputadas, os profissionais da imprensa aqui presentes, servidores desta casa, convidados, telespectadores da TV Assembleia, maçons aqui presentes e os jovens demolês. Boa tarde a todos. Quero saudar o coronel José Medeiros Neto, comandante do 1º Grupamento de Engenharia, representando o comandante do 1º Grupamento de Engenharia, o general Carlos Alberto Teixeira, o senhor Murilo Cerqueira Dória, é o grande mestre estadual do Grande Conselho Ordem Demolê, o senhor Edinaldo Queiroga Filho, segundo mestre estadual adjunto, representante do grande capítulo do Estado da Paraíba, senhor Júlio Fontes, mestre conselheiro estadual do Grande Conselho da Ordem Demolê, senhor Ailton Elisiário, maçom, grande orador da Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba, ora representando o Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba, senhor Sebastião Nascimento, que é o presidente das Associações dos Maçons da Paraíba, também aqui conosco. O meu abraço a todos, fraterno, e a nossa satisfação, a nossa alegria de estarmos mais uma vez prestando essa justa homenagem aos demolês por hoje ser comemorado o dia estadual, dia 18 de março, o dia estadual do demolê na Paraíba. É um reconhecimento aos grandes serviços prestados pelos demolês de ontem e os demolês de hoje, em benefício não somente do Estado da Paraíba, mas no Brasil e principalmente no mundo. Nós sabemos que a Ordem Demolê é inspirada na história de Jacques Demolê, 23º e último grão-mestre da Ordem dos Templários, nascido no século XIII, morto no século XIV, perseguido pela Inquisição da Igreja Católica e executado por ordem do rei Filipe IV, o Belo da França, acusado arbitrariamente de heresia e infidelidade à Igreja Católica e ao rei. A Ordem Demolê é uma organização filosófica, fraternal e iniciática
para jovens do sexo masculino, com idade compreendida entre os 12 e os 21 anos, fundada nos Estados Unidos no dia 18 de julho de 1919 pelo maçom Frank Sherman Land, é patrocinada e apoiada pela maçonaria, oficialmente desde 1921, que cede espaço em suas lojas para as reuniões dos capítulos Demolé e conventos da Ordem da Cavalaria, denominações das células da organização. Há cerca de 2 milhões de membros em todo o mundo e mais de 100 mil no Brasil. No Brasil, a Ordem Demolé está distribuída em mais de 700 capítulos. Os milhares de demolês em todos os estados da federação se reúnem frequentemente nos templos maçônicos. A ordem se baseia nas chamadas 7 virtudes cardeais de um demoler, que são amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza, patriotismo. Ordem Demolé prega também a liberdade religiosa e intelectual. A ética que é ensinada a um demolê dentro da ordem tem como objetivo educar para a cidadania e para a vida em uma sociedade democrática, formando jovens que aprendam a participar da vida coletiva de forma consciente, preservando os valores morais. A ética de um demolê serve a Deus. Um demolê ama e honra seus pais. Um demolê é um patriota tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. Um demolê sempre permanece inabalável a favor das escolas públicas. Um demolê é o orgulho de sua pátria, seus pais, sua família e seus amigos. Um demolê honra todas as mulheres. Um demolê é honesto. Um demolê é leal a ideais e amigos. Um demolê é leal a ideais e amigos. Um demolê executa trabalhos honestos. Um demolê é cortês. Um demolê é sempre um cavalheiro. A palavra de um demolê é tão válida quanto sua confiança. Um demoler, por preceito e exemplo, deve manter os elevados níveis aos quais ele se comprometeu. A Ordem Demolé é, sem dúvida alguma, uma escola onde os jovens aprendem a praticar a cidadania. Esse conhecimento e essa experiência não podem ser desperdiçados, mas direcionados ao bem comum. Estamos diante de uma epidemia, de uma guerra. Sendo assim, gostaríamos de convidar os demolês para juntos promovermos uma campanha em nosso estado contra um dos maiores problemas que enfrenta a nossa sociedade na atualidade, as drogas. Há algumas décadas, o nosso país foi incorporado pelos cartéis colombianos como passagem alternativa das rotas de trânsito de drogas que passavam pelo Caribe. Entretanto, nos últimos anos, o Brasil, o Nordeste e a Paraíba vêm assumindo importância crescente em todas as atividades do mercado da droga. Considera-se droga atualmente qualquer substância natural ou sintética, lícita ou ilícita, que ao serem introduzidas no organismo, atuam sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. A Lei número 11.343, de 23 de agosto de 2006, acrescenta ainda que drogas são substâncias ou produtos capazes de causar dependência. Os estudos publicados pelos estudiosos da neuropsicologia evidenciam o fato do consumo crônico de estupefacientes, mesmo das chamadas drogas leves, provocam alterações permanentes de personalidade e deterioração das funções cognitivas. Hoje, já constatado pelos estudiosos da matéria que os consumidores
crônicos de drogas manifestam alterações de personalidade, que os tornam mais irresponsáveis, mais irritáveis, impulsivos, egocêntricos e com tendência para cometer atos ilícitos, violência familiar e comportamentos de risco. No tocante às funções básicas da mente, como a memória, atenção, concentração, os dados são ainda preliminares, mas remetem para um forte indicador de prejuízo funcional nas capacidades intelectuais de tóxico-dependentes crônicos. Por fim, vamos juntos participar de uma marcha contra as drogas, utilizando a internet e todos os meios de comunicação como forma de divulgarmos a preocupação da Ordem Demolê com os rumos da nossa sociedade agoniada pelas drogas. Grandes homens fizeram parte dessa escola, que é uma universidade para a vida. A Ordem Demolê, salve o Dia Estadual do Demolê. Saúde e paz para todos. Convido o deputado Janduí Carneiro para assumir a presidência dos trabalhos, enquanto faço uso da palavra. Registrar a presença do capitão Antônio de Souza Santos, está representando o comandante do 1º Batalhão, o Coronel Almeida Martins. Nossa satisfação, nossa alegria de recebê-lo, a nossa imensa satisfação de estar conosco, o capitão Antônio de Souza. Com a palavra, o deputado Ranieri Paulino para o seu pronunciamento. Meu caro deputado Janduí Carneiro, companheiro de jornada aqui na Assembleia Legislativa, e também autor da propositura da presente sessão, cumprimentar o coronel José Medeiros Neto, sempre aqui conosco, nas sessões na Assembleia, e representa o comandante do 1º, o general Carlos Alberto Teixeira. Cumprimento o Murilo Cerqueira Dória, grande mestre estadual do Grande Conselho da Ordem Demolê, o senhor Edinaldo Queiroga Filho, segundo grande mestre estadual adjunto representante do grande capítulo do estado da Paraíba, o senhor Júlio Fontes, mestre conselheiro estadual do grande conselheiro da Ordem Demolê, o senhor Ailton Elisiário, grande orador da grande loja maçônica do estado da Paraíba, e o senhor Sebastião Nascimento, presidente da Associação dos Maçons, pessoa muito querida nossa aqui da Assembleia, todos os deputados, e sempre assíduo nas sessões. Prezados senhores, prezados senhoras, meus queridos demolês, estimados amigos e amigas que nos assistem através da TV Assembleia, desde o início do nosso mandato parlamentar, tenho procurado manifestar a minha lealdade e confiança na maçonaria, seja através de suas obras e ações, ou na amizade e respeito que conservo para com todos os membros, maçons e integrantes da Ordem Demolê. Por isso que apresentei, nesta Casa de Epitácio Pessoa, projeto para estabelecer este dia comemorativo, instituído através da Lei 8.637, de 18 de março de 2008. Na época, laboravam em nosso gabinete parlamentar 2 grandes companheiros cujas características de lealdade, sinceridade e competência na execução das atividades até hoje se fazem presentes. Os maçons Celso e o Valde, que estão ali. O primeiro ainda continua conosco no gabinete. É meu irmão de fé, de luta cotidiana, que travamos em busca de uma Paraíba mais justa, sem violência e melhor de se viver. O segundo, o Valde, continua meu irmão na solidariedade e na amizade, mas foi trilhar um novo caminho, contribuindo de igual modo com a causa da justiça, da paz e da vontade de produzir
de produzir um Estado digno de se morar. Hoje presta seus serviços profissionais ao gabinete do deputado Janduí Carneiro, um maçom de coragem que tem honrado esta casa e os votos que recebeu com ânimo e integridade. Não posso deixar de registrar o meu respeito e a minha amizade por cada um de vocês que aqui estão, nas pessoas do grande mestre estadual, Murilo Cerqueira Dória, e de toda a diretoria do grande Conselho Estadual, como também do mestre conselheiro estadual, Júlio César Fontes de Lima, de Campina Grande, e de toda a diretoria. Edinaldo Queiroga Filho, representante do grande capítulo do Estado da Paraíba, porque sou sabedor da causa que vocês estão abraçando, do espírito filantrópico e do compromisso com Deus, com a família e com o progresso do nosso Estado. As pessoas que estão em casa, que nos assistem pela TV Assembleia ou pelas redes sociais, devem estar se perguntando por que realizar mais uma sessão comemorativa, qual a relevância desta iniciativa. E eu respondo com uma frase de Padre Bosco, meu companheiro de Conselho Estadual de Direitos Humanos, conselho que eu também faço parte, que eu integro, e a sua fala é que devemos exercitar a cultura da paz, estimular as organizações que buscam cotidianamente o respeito à vida. E tenho que trazer aqui dados, eu acho que essa sessão nos obriga também a cumprir uma função social, meu caro deputado Janduí Carneiro, para trazer dados alarmantes para chamar a atenção, né, em que, infelizmente, a Paraíba se encontra num cenário nacional de muita violência. E segundo o mapa da violência de 2013, entre os estados que apresentaram as mais altas taxas de homicídios estão Alagoas, Espírito Santo, Pará, Bahia e o nosso estado. Infelizmente, a nossa querida Paraíba está entre os 5 estados que mais sofreram com o aumento da violência na década. O número de assassinatos aumentou 184%. Neste grupo está ainda o estado do Maranhão, com a disparada da matança de 282%, entre o ano 2000 e 2010. Para se ter uma ideia, esse número é superior a países em conflitos como o Afeganistão, e ainda é comparado a nações africanas e caribenhas, que têm governos e instituições precárias e instáveis. Entre as capitais mais violentas estão Maceió, a primeira da lista, com 94 homicídios por 100 mil habitantes. Logo depois vem João Pessoa, e infelizmente recente dado coloca João Pessoa como a mais violenta em mortes da população de homens negros. Vitória a terceira, com 60, Salvador com 59 e Recife com 47,8. São taxas bem acima da média nacional e dos níveis considerados toleráveis pela ONU, que giram em torno de 10 homicídios por 100 mil habitantes. O Brasil, com mais do que o dobro desse patamar, se alinha às nações mais pobres da América Latina e África. Por isso se pergunta como se a sexta maior economia do mundo, que não possui conflitos étnicos, religiosos ou políticos, enfrenta um problema tão grave. Infelizmente, os assassinatos estão entre as principais causas de mortes de jovens no nosso país. A pobreza e a desigualdade social são comumente apontadas como os fatores que estimulam a violência e a criminalidade. De fato, jovens que vivem em comunidades carentes são aliciados por traficantes e veem no crime uma opção de vida. Porém, a redução dos índices de pobreza não foi acompanhada de semelhante queda nos índices de criminalidade. Na última década, 40 milhões de brasileiros saíram da pobreza em razão da estabilidade econômica e programas sociais. No mesmo período, de 2000 a 2010, a taxa de homicídio em João Pessoa foi absurda. 71 mortes por 100 mil habitantes. Um aumento maior que São Paulo e Rio de Janeiro, que tiveram reduções significativas. Portanto, neste dia de celebrar a Ordem Mollet, não poderia de manifestar minha preocupação com a juventude, já que a Ordem é uma organização para jovens e certamente tem o mesmo anseio que eu, encontrar saídas para acabar com a chaga da violência que assola a nossa capital e o nosso Estado. Assim, conclamo, mais uma vez,
a todos para intensificarmos a luta para mais pessoas da juventude se integrarem nas organizações sociais. Percebam o valor de ir para uma escola, se profissionalizar, se profissionalizem, porque a violência urbana tornou-se um problema muito grave. Meus caros amigos da Ordem Mollet, nós estamos aqui todos os anos juntos, desde 2008, comemorando essa data, e como fiz há poucos dias essa reflexão com o lançamento da campanha da fraternidade por parte da Igreja Católica, eu acho que é mais uma exortação que nós temos que, acho que todos nós que nos consideramos bons, que estamos pregando, meu caro deputado Janduí Carneiro, a bandeira da paz, acho que esse é o momento para essa reflexão, para mais uma vez darmos as mãos, né, em defesa da juventude. Eu acho que o melhor conselho para a juventude, a Ordem Mollet representa muito bem, simboliza isso muito bem, o melhor conselho é que a juventude simplesmente envelheça com sabedoria. O que não pode, vidas ser ceifadas, né, e tão prematuramente, infelizmente, perdendo as suas vidas. Então era essa a minha mensagem. Hoje o dia, sem dúvida alguma, é de comemoração, é de celebração, mas também é um dia de reflexão. Sei que vocês são semeadores da paz, então por isso eu trouxe essa fala. Meu muito obrigado a todos, até breve, se assim o grande arquiteto do universo permitir. Muito obrigado. Convido o deputado Ranieri Paulino para reassumir a presidência dos trabalhos. Convido o senhor Murilo Cerqueira Dória, grande mestre estadual do Grande Conselho da Ordem Mollet, para entregar uma placa da Ordem Mollet à Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Em nome do presidente Ricardo Marcelo, desde já agradecemos, deputado Janduí. O Grande Conselho Estadual da Ordem Mollet da Paraíba concede nesta data o título de grande benfeitor da Ordem Mollet para o Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, através de seu presidente, deputado Ricardo Marcelo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Ordem Mollet e que, para registro, lhe é otorgado o presente diploma. João Pessoa, 18 de março de 2013, Murilo Cerqueira Dória, grande mestre estadual, Carlos José Crispo, grande secretário estadual, e Júlio César Fontes de Lima, mestre conselheiro estadual. Em tempo, convido para falar o senhor Murilo Cerqueira Dória, grande mestre estadual do Grande Conselho da Ordem Mollet. E mais uma vez agradecemos. A Assembleia sempre é acostumada a conceder honrarias e medalhas. Quando recebe, para nós, é um motivo de regozijo. Inicialmente, saudar os excelentíssimos senhores deputados Ranieri Paulino e Janduí Carneiro, os propositores dessa sessão. Ao coronel José Medeiros Neto, representando o grupamento de engenharia. O irmão Edinaldo, segundo grande mestre estadual adjunto, representando o grande capítulo estadual da Paraíba. Irmão Júlio Fontes, mestre conselheiro estadual do Grande Conselho. Meu irmão Ailton Elisiário, grande orador de nossa grande loja e representando aqui nosso sereníssimo grão-mestre, irmão José Reinaldo. Irmão Sebastião Nascimento,
presidente da Associação de Maçons do Estado da Paraíba. Meus irmãos maçons, meus irmãos demolês, senhoras e senhores, mais uma vez estamos aqui reunidos em uma sessão comemorativa do Dia Nacional, Estadual e Municipal da Ordem Demolê. Hoje celebramos esse dia, que é um marco de um triste acontecimento. Há 699 anos, nosso mártir, Jacques Demolay, era queimado vivo na fogueira. Acusações falsas e injúrias o levaram à prisão e depois à morte. Ainda que torturado, preferiu morrer a trair os seus irmãos e seu juramento, uma lição que atravessou os séculos até a nossa juventude, pelas mãos de nosso fundador, Frank Sherman. Há 94 anos atrás, um maçom, nos Estados Unidos, reacendeu essa chama de valores e preceitos dentro da juventude, os quais há muito estavam esquecidos. Criou, assim, o maior investimento que a maçonaria já fez em toda a sua história. Criou a Ordem Demolay. A juventude andava desamparada. Eram tempos pós-guerras. Inserir valores éticos na mente dos formadores do futuro se tornou uma missão propagada até hoje, em todo o mundo, pela Ordem Demolay, já passados 94 anos de sua criação. Nesse dia, só temos a agradecer pelos que vieram, pelos que fazem e pelos que ainda farão um dia a Ordem Demolay. Uma missão que atravessa os tempos e as gerações em nome de uma sociedade melhor, em nome da criação de bons filhos, cidadãos e jovens para o nosso país. Diariamente travamos guerra, uma guerra contra tudo que avilta e depõe contra a juventude. Essa é a nossa maior missão. Na Paraíba, estamos presentes em quase 30 municípios, construindo uma juventude melhor, ajudando os mais necessitados e, ao menos, no seu âmbito, fazendo do mundo um pouco melhor. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa razão de existir. Nobres deputados, podem contar com a Ordem Demolay na campanha em prol da vida contra as drogas. A Ordem Demolay está à inteira disposição da nossa Assembleia Legislativa. Obrigado, Assembleia Legislativa. Obrigado, nobres deputados, por confiar em nossa juventude e em apoiar a nossa causa. Parabéns, Ordem Demolay. Parabéns, Demolês. Parabéns, Paraíba. Obrigado a todos. Convidamos o senhor Edinaldo Queiroga Filho, segundo grande mestre estadual adjunto, representante do grande capítulo do Estado da Paraíba, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor deputado Ranieri Paulino e Janduí Carneiro, que presidem essa Assembleia, a José Medeiros Neto, comandante do 1º Grupamento de Engenharia. Cumprimento ao senhor, meu irmão, Murilo Cerqueira Dória, grande mestre estadual do Grande Conselho da Ordem Demolay. Senhor Júlio Fontes, mestre conselheiro estadual do Grande Conselho da Ordem Demolay. Cumprimento o senhor Ailton Elisiário, grande orador da Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba, meu irmão, aqui representando o sereníssimo grão-mestre dessa obediência maçônica. Senhor Sebastião Nascimento, presidente da Associação dos Maçons da Paraíba. Meus demais irmãos, sobrinhos e convidados aqui presentes. Hoje é uma data de comemoração. Assim como foi frisado, muitos pontos históricos de nossa ordem, né, aqui pelo deputado, pelo meu irmão, grande mestre Murilo, né, do Grande Conselho, e é uma data que nos faz um chamado, né, a como a sociedade se comporta, para que objetivos ela vem caminhando. Infelizmente, o que foi frisado hoje
né, sobre pontos como o número de óbitos por habitantes, como as drogas, apenas refletem que nossa sociedade, infelizmente, se encontra num momento de crise cultural. Ela perece para as futilidades, né, que, infelizmente, são impregnadas nessa vida moderna. Então, instituições como a Ordem Demolê fazem com que tentemos minimizar justamente esses números, acreditando que essa geração possa fazer um diferencial, que a gente possa ter um futuro do qual tenhamos ainda a tranquilidade, né, de criarmos nossos futuros filhos e parentes, assim como dar a oportunidade de ter uma vida com qualidade aos demais, né? Jacques Demolay, como bem frisado, faleceu há 699 anos, em 1314. Quando faleceu, se tornou um verdadeiro símbolo de companheirismo e de fidelidade, que é representada não só pelas quais temos pelos semelhantes como irmãos em nossa ordem, mas que transcendem esse significado indo aos nossos ideais. Ideais esses que são imbuídos pelas 7 virtudes já mencionadas aqui. Virtudes que acreditamos ser um norte, acreditamos serem cardeais, acreditamos que são essenciais para que uma juventude cresça de maneira adequada, de maneira saudável. Então, assim como o grande mestre do Grande Conselho, deixo eu aqui essa palavra do grande capítulo do Estado da Paraíba, dizendo que também apoiamos, né, de maneira intensa o combate contra o uso de drogas e nos deixamos à disposição para fazer parte dessa e de outras campanhas que estejam em prol de edificar nossa sociedade. Eu gostaria de ter elaborado palavras ainda mais tocantes com relação ao assunto, mas todo o sentimento que pode ser expresso numa data como essa, com certeza não conseguiria ser resumida em palavras. A Ordem Demolay, com certeza, necessita e prefere perpetuar isso através da atitude e do exemplo de cada um de nossos irmãos. Muito obrigado pela oportunidade de falar nessa Assembleia. Oportunamente, a mesa convida o senhor Júlio Fontes, mestre e conselheiro estadual do Grande Conselho da Ordem Demolay, fazer uso da palavra. Primeiramente, gostaria de saudar a todos com indistinto e fraterno abraço, saudando o deputado Ranieri Paulino, autor da propositura, o senhor deputado Janduí Carneiro, também autor da propositura desta sessão, o coronel José Medeiros Neto, comandante do grupamento de engenharia, o irmão e tio Murilo Cerqueira Dória, grande mestre estadual do Grande Conselho Estadual da Ordem Demolay para Paraíba, o tio Edinaldo Queiroga Filho, segundo grande mestre estadual adjunto, representando o Grande Conselho Estadual, o grande capítulo, desculpe, do Estado da Paraíba. O tio Ailton Elisiário, grande orador da Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba, legionário de honra do nosso Prêmio Conselho e fundador da Ordem Demolay em nosso Estado. E o tio Sebastião Nascimento, presidente da Associação dos Maçons da Paraíba. Uma boa tarde a todos. Há exatos 94 anos, um homem visionário criava a primeira célula do que hoje é uma organização mundial, que possui mais de 5 milhões de membros, todos dedicados a trabalhar pela mesma causa, envidando os esforços para o engrandecimento moral e social da comunidade mundial.
Esse homem visionário, carinhosamente conhecido como Dead Land, acreditava na juventude, acreditava que havia uns jovens que estavam ávidos para chegar a uma maioridade íntegra, reta e patriótica. Desta forma, há exatos 94 anos, era criada a Ordem de Molay. Uma ordem que é composta por diversos homens, mas movida por um só ideal, o companheirismo. O verdadeiro espírito de irmandade permeia todos os trabalhos e relações da Ordem de Molay, calcados no exemplo de Jacques de Molay, o último grão-mestre da Ordem dos Templários, que preferiu morrer a trair seus companheiros. Nos encontramos em um mundo imerso em dificuldades, com gritantes diferenças sociais, temerários por constantes ameaças de guerra, onde a violência, a corrupção e a mentira são preceitos mais difundidos do que o amor, a caridade e a irmandade. É nesse contexto que a Ordem de Molay surge como um farol para guiar a juventude e seu exemplo para poder mudar o mundo. O exemplo constitui, portanto, a nossa melhor forma de liderar, pois é líder aquele que guia, e todos nós, homens, mulheres, adolescentes, somos exemplos para alguém, para nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos. E desta forma, para ser líder não é necessário estar no poder político. Todos nós podemos ser líderes nas relações sociais que constituímos no dia a dia. Mas apesar de todos os problemas que o mundo enfrenta, nós acreditamos na mudança. Nós acreditamos no poder do companheirismo. Nós acreditamos na força da juventude. Acreditamos que se o jovem guiar a sua vida através do amor filial, o respeito entre pais e filhos, da reverência pelas coisas sagradas, o respeito por qualquer tipo de manifestação religiosa ou credo religioso, a cortesia, a amabilidade com todas as pessoas, do companheirismo, possuir um coração o espírito de fraternidade, da fidelidade, ser coerente ao que se acredita, não traindo seus irmãos ou suas próprias convicções, da pureza, ter ações e pensamentos puros, sem malícias ou segundas intenções, e do patriotismo. Se o jovem tiver essas virtudes como guia, o mundo seria um sujeito de uma série de mudanças, transformando-se em um planeta mais justo e digno para todos os homens e mulheres. Este é o objetivo da Ordem de Molay: fornecer ao jovem um lugar onde possa aprender e praticar estes 7 valorosos preceitos, para que assim esse mesmo jovem possa se tornar um agente da mudança social. Nós, de Molays, só nos estaremos satisfeitos quando o mundo não precisar mais da Ordem de Molay. Quando os habitantes da Terra reconheçam que todos somos irmãos e que devemos nos tratar como irmãos, complacentes com a dificuldade dos outros, amando a todos indistintamente, independente de religião, de convicções ideológicas ou políticas. A igualdade e a universalidade será a virtude basilar da Terra. Ainda estamos distantes de alcançar esse mundo ideal. Ainda precisamos nos melhorar muito, pois estamos distantes desse ideal de perfeição, mas estamos dedicados para que essa utopia seja alcançada. A esperança e a fé na juventude e na humanidade são sentimentos que carregamos conosco. E ficamos muito felizes quando nossos esforços, nossos trabalhos são bem recebidos pela sociedade. Ficamos exultantes quando somos convidados pelos membros dessa casa para sermos homenageados. Não ficamos contentes com esse reconhecimento por mera vaidade, mas sim porque vislumbramos cada vez mais pessoas que acreditam no trabalho da juventude. Cada vez mais pessoas que estão acreditando junto com nós que o futuro é promissor e será coroado com a qualidade de vida digna e com o amor como mola propulsora para os trabalhos da humanidade. Neste sentido, não podemos deixar de agradecer a todos aqueles homens que acreditam e acreditaram na Ordem de Molay. Não podemos deixar de agradecer a Frank Sherman Land, fundador dessa egrégia instituição. Agradecemos também à maçonaria, que acolheu o projeto e que hoje participam, através da Ordem de Molay, dessa mudança no seio da juventude. Agradecemos a todos os maçons que trabalham diretamente conosco, em nome do nosso fundador da Ordem de Molay no Brasil, tio Alberto Mansur.
Também não podemos deixar de esquecer o nosso tio Elisiário, que foram homens encantados com o nosso trabalho e trouxe a Ordem Demolei para a Paraíba, há cerca de 31 anos. Também agradecemos àqueles que constroem a Ordem Demolei hoje. Agradecemos de coração ao tio Murilo Dória, grande mestre estadual, e ao tio Ederson Velasquez, grande mestre nacional. Não podemos esquecer também de agradecer a esta casa, que nos reconhece em todos os nossos esforços, através dos deputados que são proponentes dessa sessão. Sendo hoje o Dia Estadual Demolei, não podemos esquecer a agradecer aos mais de 1000 demoleis paraibanos que há 30 anos se dedicam a melhorar a sociedade paraibana. Mas não basta continuarmos acreditando na juventude e permanecer com a atitude passiva de mero espectador da mudança que está sendo empreendida na terra. É necessário, portanto, que todos nós lancemos mãos de todos os mecanismos que estão na nossa disposição para empreender nossos esforços na transformação. Seremos todos agentes ativos nesse processo de mudança. A proatividade é o mister para o sucesso de qualquer empreendimento. Portanto, nós demoleis esperamos que juntos à sociedade paraibana possamos empreender profundas mudanças no seio deste sofrido Estado. Neste dia 18 de março, eu desejo um parabéns a todos os demoleis dedicados a essa nobre causa, parabéns a todos os maçons que se dedicam à nossa instituição e parabéns a todos aqueles que acreditam no trabalho da juventude. Mais uma vez, agradeço a receptividade dessa casa e dizer, como o nosso grande mestre já falou, que, representando os demoleis ativos, digo que estamos totalmente à disposição para trabalhar como nós queremos junto à sociedade representada por essa egrégia casa. Muito obrigado. Em tempo, convido o senhor Ailton Elisiário, grande orador da grande loja maçônica da Paraíba. Excelentíssimo senhor, deputado Ranieri Paulino, preside esta sessão. Excelentíssimo senhor deputado Janduí Carneiro, autor da propositura para esta sessão. Coronel José Medeiros Neto, representante do comandante do 1º Grupamento de Engenharia. Meu querido sobrinho e irmão Murilo Dória, grande mestre estadual do Grande Conselho da Ordem Demolei para a Paraíba. Meu irmão, segundo grande mestre estadual adjunto, representante do grande capítulo do Estado da Paraíba, Edinaldo Queiroga. Meu sobrinho e mestre conselheiro estadual do Grande Conselho da Ordem Demolei, Júlio Fontes, e o querido irmão Sebastião Nascimento, presidente da Associação dos Maçons da Paraíba, meus queridos irmãos maçons, meus queridos sobrinhos demoleis, meus senhores, minhas senhoras. Em primeiro lugar, eu transmito ao presidente desta sessão, deputado Ranieri Paulino, bem como ao grande mestre do Grande Conselho Estadual da Paraíba, os votos de parabéns do sereníssimo grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba, o irmão José Reinaldo Camilo de Souza. Ao deputado Ranieri Paulino, pela iniciativa da homenagem que esta Assembleia presta
a Ordem Demolê neste Estado. E ao irmão Murilo Doria, pela efeméride das comemorações que se propagam por todo o universo, aonde se tenha um Demolê em homenagem ao seu grande mestre Jacques Demolê. Estando impossibilitado da sua presença nesta sessão, solicitou-me para que aqui o representasse. E para mim é um motivo de imensa alegria, não somente por exercer a representação da Sereníssima Grande Loja da Paraíba, do seu Sereníssimo Grão-Mestre, mas pela oportunidade também que tenho de, neste dia memorável, nesta sessão memorável, poder me dirigir aos meus irmãos maçons e aos meus sobrinhos Demolê. A Ordem Demolê, criada em 1919 nos Estados Unidos, chegou ao Brasil em 1980 pelas mãos do saudoso irmão Alberto Mansur, tendo sido fundado o primeiro capítulo da Ordem Demolê no Brasil, o capítulo Rio de Janeiro. Em 1981, no ano seguinte, eu participava de uma das sessões anuais do Supremo Conselho da Maçonaria e, dentro daquela programação, todos os maçons que para ali se dirigiram de todos os estados da federação tiveram a oportunidade de serem apresentados à Ordem Demolê. Foi uma sessão de apresentação do capítulo e não teve uma outra finalidade aquela apresentação, senão sensibilizar os maçons presentes para que cada um levasse no seu coração, na sua mente, os princípios e as belezas da Ordem Demolê para os seus rincões, para os seus estados. E confesso que me encantei, nunca deixo passar a oportunidade de sempre repetir isto. Me encantei com a Ordem Demolê, tanto que em 1981 fundávamos em Campina Grande o capítulo denominado Mater da Paraíba, capítulo Deus, Pátria e Família, e que hoje está a ordem amplamente desenvolvida em nosso estado. Mas a minha alegria hoje, ela aumenta ainda mais, quando ainda há pouco eu indagava do nosso deputado Ranieri de qual o parentesco dele com Roberto Paulino. E ele me dizia que ele é filho de Roberto Paulino. Ora, Roberto Paulino foi um dos meus delegados quando, exatamente nos primeiros anos da instalação da Ordem Demolê, foi um dos meus delegados, delegado para Guarabira, exatamente a expansão da Ordem Demolê. Agora eu entendo com muito mais força ainda, com muito mais propriedade, a propositura partida de Ranieri
pela criação da Lei 8.637, não é? Que determina, que estabelece esta data como o Dia Estadual da Ordem Demolê. Sinceramente, eu não tenho mais o que dizer de tanta coisa bonita, de tanta coisa que eu tenho visto na Paraíba com a Ordem Demolê. Aquilo que nós imaginamos, porque sempre dizemos que o futuro do país está no jovem, está da juventude, e o encantamento que eu fui tomado por esta ordem me sempre leva a esses momentos de emoção, exatamente pelo fato de que é muito, mas é muito saudável, é muito gratificante quando a gente vê a semente plantada brotar, tornar-se árvore e dar os seus frutos. A Ordem Demolê, ela não cresceu só no nosso estado, ela cresceu no Brasil inteiro. Ela está agora se estendendo aos países vizinhos, Argentina, Uruguai, Bolívia, Paraguai. De modo que esta expansão sul-americana, toda partida do Brasil, vinda daquele sentimento também, que aquilo que eu senti, com certeza Alberto Mansur sentiu, trazendo essa ordem dos Estados Unidos para contribuir, não somente com a juventude, mas com a sociedade brasileira, principalmente quando tristes estatísticas são aqui colocadas, dando a nossa capital como a segunda cidade mais violenta da federação. O Estado de São Paulo, que se diz diariamente acontecerem 30, no mínimo 30 assassinatos, está hoje aquém de João Pessoa. A violência no Estado, de modo geral, fazendo com que o nosso Estado passe a se apresentar como carente de ações. A violência, a falta de segurança é realmente uma grande necessidade que se tem a população brasileira e, em particular, a população paraibana. O ano passado, Campina Grande, a Associação Comercial de Campina Grande fez uma pesquisa para saber aquilo que a população de Campina Grande gostaria de ter atendida por prioridade do governo que estaria a se instalar, ou seja, não é, do governo que hoje está comandando os distritos de Campina Grande. E essa pesquisa apontou, deputado Ranieri, exatamente a questão da segurança. Realmente, a população, não só de Campina, e com esses dados aqui apresentados, isso mostra exatamente a crítica situação em que se encontra o nosso país. O que é que podem os jovens Demolê fazer? O que é que os jovens Demolê poderão contribuir para uma tentativa de solução? O problema é realmente um problema muito grande, o problema é um problema muito sério, mas temos a certeza que as ações que os Demolês têm realizado em todo esse período de existência, nos seus 32 anos nesse Estado, haverão de serem chamados, como acabaram de ser,
pelo deputado Ranieri e pelo deputado Janduí, na integração desse trabalho contra a violência e contra as drogas. Por isso que nós, maçons, a instituição maçônica que tanto tem feito pela sociedade brasileira, a maçonaria que trouxe a abolição da escravatura, que trouxe a independência do Brasil, que trouxe a República, enfim, se nós tomarmos a história do Brasil, dos grandes eventos históricos do país, a maçonaria está presente, ela também está presente pelas ações das entidades paramaçônicas que apoia. Daí porque a minha alegria da grande loja nesta oportunidade, parabenizar a ordem, exatamente por essa oportunidade de não somente possibilitar uma vida ativa e uma vida produtiva da ordem Demolay em relação à sociedade, mas se estendendo além dos seus próprios limites através da própria ordem Demolay. Eu quero, portanto, parabenizar ao meu irmão Dória, quero parabenizar ao deputado Ranieri e ao deputado Janduí Carneiro, que também integra os nossos quadros, a todos vocês, Demolays, a todos os nossos irmãos maçons, por este dia inesquecível, por este dia memorável, comemorativo da morte do grande mestre Jacques Demolay, que por sua altivez traz nas mentes e nos corações dos nossos jovens a certeza, a convicção, a coragem e a fortaleza de bem servir a sociedade. Muito obrigado. Registrar a presença dos irmãos maçons Vandenberg, Uvaldo e Celso, Joialan, José Carlos Brito, também dos irmãos que estão compondo a mesa, Coronel Medeiros, Ailton Elisiário, que representa o grão-mestre da grande loja maçônica do estado da Paraíba, José Reinaldo, e o Sebastião Nascimento, que é o presidente da Associação dos Maçons da Paraíba. Queremos registrar a presença do jornalista Padre Albeni, com muita satisfação e alegria, que agradecemos a presença do Padre Albeni também a esta sessão. Chegamos ao fim da nossa sessão. Agradecer a todos os presentes, capitão Antônio também registrar, que também é integrante da maçonaria. Dizer da alegria, meu caro deputado Janduí, mais um ano estarmos aqui juntos, né? Essa parceria nossa, né? Inclusive quero agradecer a deferência, né, de inclusive ter indicado para eu presidir a presente sessão. Mais uma vez agradeço a todos pela presença. Fica aqui em meu nome, em nome da Assembleia, do presidente Ricardo Marcelo, sei que falo também em nome do deputado Janduí Carneiro, porque o sentimento é de sintonia, de disposição para a Ordem Demolay, para a maçonaria, para as filhas de Jó, né? Fica esse carinho que nós temos e também a disponibilidade para darmos as mãos, né, em prol do nosso Estado, em prol do nosso país. Acho que todas as falas aqui foram extremamente importantes, né, quando coloca, né, a juventude e o trabalho dessas ações, quando colocado em práticas, pode mudar os rumos do nosso Estado. Então, mais uma vez agradeço a todos os presentes, aos servidores da Assembleia, ao cerimonial, às assessorias do meu gabinete, do gabinete do deputado
Janduí Carneiro. Está encerrada a presente sessão e, se Deus quiser, né, até o próximo ano. Muito obrigado a todos.